profeta Elias é, sem dúvida, um dos personagens mais impressionantes de toda a Bíblia. Pense bem, ele enfrentou reis poderosos, desafiou sozinho 450 profetas de Baal, fez descer fogo do céu, orou e a chuva parou por 3 anos. E depois orou de novo e a chuva voltou. O ministério dele foi tão marcante que, séculos depois, muitos achavam que João Batista e até mesmo o próprio Jesus Cristo fossem o profeta Elias, que tinha retornado. Mas afinal, quem foi realmente Elias? Hoje você vai entender a história completa desse homem que marcou o Antigo Testamento e aparece até no Novo Testamento, inclusive no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés. Prepare-se, porque a história de Elias é uma das mais intensas e inspiradoras que você vai ouvir. Elias viveu no século IX antes de Cristo, durante o reinado de Acabe, no reino do norte de Israel. Nessa época, a nação estava dividida. Existia o reino de Judá ao sul, com a capital em Jerusalém, e o reino de Israel ao norte, com a capital em Samaria. O problema começou quando o rei Acabe se casou com Jezabel, uma princesa fenícia de Sidom. Juntos, eles introduziram oficialmente o culto ao deus pagão Baal em Israel. Templos foram construídos para essa divindade, e a situação ficou tão grave que os verdadeiros profetas do Senhor começaram a ser perseguidos e mortos. A idolatria estava dominando completamente a nação. E é nesse cenário sombrio que surge Elias. A Bíblia não nos dá sua genealogia, nem uma introdução sobre sua família ou origem. Sem nenhum aviso, ele simplesmente aparece diante do rei Acabe e declara uma das sentenças mais ousadas da Bíblia: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Isso não foi uma simples previsão do tempo, foi um ataque direto contra Baal, o suposto deus cananeu da chuva e da fertilidade. Elias estava dizendo que o Deus de Israel, e não Baal, controlava os céus. Após anunciar essa seca severa, Deus manda Elias se esconder junto a um ribeiro chamado Querite. E ali acontece algo extraordinário. Deus o sustenta de uma maneira milagrosa. Ele bebia da água do ribeiro, e corvos, isso mesmo, corvos, traziam pão e carne para ele todos os dias, de manhã e de tarde. Mas com o tempo, por causa da seca que ele mesmo profetizou, o ribeiro secou. Então, Deus o envia para uma cidade gentia chamada Sarepta, que ficava na região de Sidom, a terra natal de Jezabel. Lá, ele encontra uma viúva pobre que estava prestes a preparar sua última refeição, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias faz um pedido que parece absurdo. Ele pede que ela faça primeiro um pequeno bolo para ele e só depois para ela e seu filho. Apesar da situação desesperadora, a mulher obedece. E o milagre acontece. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não secou. Exatamente como o profeta havia dito. Durante todo o período da seca, Deus sustentou aquela casa, mas a prova de fé não parou por aí. Um tempo depois, o filho da viúva adoeceu e morreu. Em profundo desespero, a mulher culpa Elias. O profeta então pega o menino, levou para o quarto de cima, deita-se sobre ele 3 vezes e clama a Deus. E o Senhor ouve sua oração. A alma do menino volta ao seu corpo e ele revive. Essa é a primeira ressurreição registrada na Bíblia. Um milagre espantoso que demonstrou o poder de Deus através de seu servo. Após 3 anos de seca, Deus ordena que Elias se apresente novamente ao rei Acabe. O reencontro é tenso. Acabe o chama
de perturbador de Israel. Mas Elias responde com ousadia, dizendo que o verdadeiro perturbador era o próprio rei e sua casa, por terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguidos Baal. Então, Elias lança o maior desafio de seu ministério. Ele convoca todo o povo de Israel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, para se reunirem no Monte Carmelo. Lá, diante de todos, ele propõe um teste definitivo. O Deus que respondesse com fogo do céu para consumir o sacrifício, esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram. Eles gritaram, dançaram, clamaram e até se cortaram com facas e lanças, em um ritual frenético que durou do amanhecer até a tarde. E nada aconteceu. Elias até zombava deles, dizendo: gritem mais alto. Talvez ele esteja dormindo ou viajando. Então, chegou a vez de Elias. Primeiro, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Colocou o sacrifício sobre a lenha. E para tornar o milagre ainda mais inegável, ele mandou que jogassem 4 cântaros de água sobre o sacrifício. E a lenha, não uma, mas 3 vezes, até que tudo ficasse completamente encharcado e a água corresse ao redor do altar. Diante de todos, Elias fez uma oração simples, mas poderosa, pedindo que Deus se manifestasse para que o povo soubesse que ele era o único Deus verdadeiro. Imediatamente, fogo desceu do céu e não consumiu apenas o sacrifício. Consumiu a lenha, as pedras do altar, o pó e até a água que estava no rego. Ao ver isso, o povo caiu com o rosto em terra e declarou em uma só voz: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Depois daquela demonstração de poder, Elias sobe ao topo do monte, ora 7 vezes, e uma pequena nuvem aparece no horizonte. Logo depois, uma forte chuva caiu sobre a terra, pondo fim à seca. Você poderia pensar que, depois de uma vitória tão espetacular, a vida de Elias seria tranquila, mas não foi. Quando a rainha Jezabel soube o que aconteceu e que Elias havia matado seus profetas, ela jurou matá-lo. E o homem que enfrentou 850 profetas pagãos, o homem que fez fogo descer do céu, foge para o deserto, com medo de uma mulher. Ali, sozinho e exausto, ele senta-se debaixo de uma árvore e pede a Deus para morrer. Ele estava esgotado, física e emocionalmente, mas Deus não o abandona. Um anjo aparece, toca nele e lhe dá pão e água, fortalecido por aquela comida. Elias caminha por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo Monte Sinai, onde Deus entregou a lei a Moisés. Lá, no monte, Deus pergunta o que ele está fazendo ali, e Elias desabafa sua solidão e seu medo. Então, Deus lhe ensina uma lição profunda. Deus não estava no vento forte que fendeu as montanhas, não estava no terremoto que sacudiu o lugar, nem no fogo que passou. Deus se revelou a Elias em uma voz mansa e suave, um síssil tranquilo. Elias aprendeu que o poder de Deus não se manifesta apenas em grandes espetáculos, mas também no silêncio e na calmaria. Restaurado, Elias recebe novas missões, incluindo ungir novos reis e seu próprio sucessor, Eliseu. Mas seu trabalho de confronto não havia terminado. Um dia, o rei Acabe cobiçou a vinha de um homem chamado Nabote. Como Nabote se recusou a vender sua herança, Jezabel armou uma falsa acusação. Nabote foi apedrejado e morto, e Acabe tomou posse da vinha. Elias foi enviado por Deus para confrontar o rei novamente, bem no local do crime. Ali, ele profetizou o fim trágico de Acabe e de Jezabel. Ele disse que, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberiam o sangue de Acabe, e que Jezabel seria devorada por cães. E,
Com o tempo, tudo se cumpriu exatamente como ele havia dito. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias tornou-se rei e, ao sofrer um acidente, ele enviou mensageiros para consultar Baal-zebubi, o deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Elias interceptou os mensageiros e enviou uma mensagem ao rei, dizendo que ele morreria em sua cama por não ter buscado ao Deus de Israel. O rei, furioso, enviou 2 grupos de 50 soldados para prender Elias. Mas por 2 vezes, fogo desceu do céu e consumiu os soldados. Somente o capitão do 3º grupo, que se humilhou diante do profeta, foi poupado, e Acasias morreu, conforme a palavra que Elias havia anunciado. Finalmente, chega um momento final da jornada de Elias na terra. Ele e seu discípulo, Eliseu, caminham juntos. Eles chegam ao rio Jordão, e Elias bate nas águas com seu manto. O rio se divide, e eles atravessam em terra seca. Do outro lado, Eliseu faz um pedido ousado. Ele pede uma porção dobrada do espírito de Elias, o que significava o direito de ser seu principal herdeiro espiritual. Elias diz que o pedido seria atendido se Eliseu o visse sendo levado. E de repente, enquanto conversavam, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo os separou. E Elias foi levado aos céus em um redemoinho. Ele não experimentou a morte comum. Seu manto caiu no chão e Eliseu o pegou, simbolizando a continuação do ministério profético. A influência de Elias não terminou ali. Ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento. O anjo Gabriel anunciou que João Batista viria no espírito e poder de Elias. O próprio povo confundia Jesus com Elias. O apóstolo Paulo cita para mostrar que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Tiago o usa como o maior exemplo de um homem que orava com fervor e via resultados poderosos. E, no auge do ministério de Jesus, no Monte da Transfiguração, Elias aparece ao lado de Moisés, conversando com Jesus. Uma cena que une a lei, os profetas e o próprio Messias. A vida de Elias foi marcada por milagres incríveis. Ele foi um homem de fé inabalável, um profeta corajoso, um intercessor poderoso, mas a Bíblia também faz questão de mostrar seu lado humano. Ele foi um homem sujeito ao medo, ao cansaço e ao desânimo, assim como nós. Tiago diz que Elias era um homem com sentimentos semelhantes aos nossos. A diferença? Ele orava com fervor. A história de Elias nos mostra uma verdade poderosa. Deus usa pessoas comuns, com falhas e fraquezas, para realizar coisas extraordinárias para a sua glória. Agora, eu quero saber de você. Você já conhecia toda a história do profeta Elias, com tantos detalhes? E qual parte dessa jornada mais chamou a sua atenção? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a Bíblia, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém e, claro, se inscrever no canal para continuar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.